Vocês, se talvez essa dimensão do campo é a justa ou não. Não, a gente não tem nenhuma desculpa, mas com certeza o campo atrapalha. Depois do vexame da seleção brasileira, a seleção brasileira agora fica com medo de Paraguai e Colômbia, rapaziada. É isso mesmo. Você que ainda não é inscrito aí, vamos convidar você a se inscrever aí no Flavela News. Estamos acompanhando a seleção, é claro. E se inscreva aí no canal aí. Vou deixar um pedacinho aqui do Sport Center pra gente avaliar aqui. As coisas ainda mais catastróficas ainda. Então, assim, até as decisões de um treinador que está começando, elas são mais conservadoras para proteger o próprio trabalho dele. A própria pele. Os números da seleção brasileira depois da Copa de 22. 14 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de pouco mais de 45%, 23 gols marcados para 20 sofridos. Vem de 2 empates na sequência, amistoso contra os Estados Unidos e essa estreia de ontem contra a Costa Rica. Vamos até ouvir a turma também depois desse jogo, a gente tem aí a fala de alguns jogadores. Diga vocês se talvez essa dimensão do campo é a justa ou não. É o que é para todas as equipes, isso não é um ponto a ficar tocando nesse assunto sempre. A única coisa que me deixa muito insatisfeita é que os jogadores, os treinadores, ninguém nunca é perguntado a respeito disso. Simplesmente eles tomam a decisão que tem que tomar por conta deles e a gente é obrigado a aceitar. É assim que funciona. Não, a gente não tem nenhuma desculpa, mas com certeza o campo atrapalha. As qualidades dos campos, você vê na Eurocopa e você vê aqui na Copa América é completamente diferente. E além disso, nesse ano eles diminuíram as medidas do campo para nos dificultar mais ainda. Então, como eu falei antes, a gente tem que evoluir e seguir trabalhando para fazer grandes coisas, independente das circunstâncias, porque vai ser uma Copa América muito difícil por tudo que vem acontecendo, mas a gente quer evoluir para voltar a dar alegria para o nosso país. A avaliação de vocês foi uma boa partida? Sim, acho que a gente fez o que o professor pediu, que é o mais importante, né? Que quem comanda é ele, quem dá lições pra gente fazer o que a gente tem que fazer dentro de campo é ele, então creio que a gente só faltou, acho que, como eu falei, a bola tem entrado, mas focar no próximo jogo. Muito bem, Renato, ouvimos aí a turma falar muito aquela questão do campo reduzido, que a gente até comentou ontem por aqui, e faz falta para alguns jogadores como o Vini, quem precisa de mais campo para jogar. Danilo falou sobre isso também, essa é uma questão. É uma questão, eu acho que assim, primeiro, ela não é a única questão. Eu até tuitei sobre isso, mas você desculpa para não ganhar da Costa Rica? Não é uma desculpa. Mas é algo que entra na conversa. E a ideia de eu trazer uma análise aqui vai ser muito mais para tentar explicar o porquê o campo menor favorece quem não propõe, quem defende. Então a gente vai trazer aqui algumas ideias mostrando a questão do funcionamento. O que você faz para atacar, o que você faz para defender. Primeiro, a gente tem aqui o campo nas suas dimensões totais. Quando um time que nem a Costa Rica coloca uma linha de 5 para defender, qual que é a ideia dessa linha de 5? Vamos dar uma olhada aqui. Tem outra na frente e tal, mas acho que isso a gente pegar mais pela linha defensiva é melhor. Você ter o menor espaço possível entre esses jogadores, ou seja, você consegue ocupar uma faixa de campo total e você consegue não deixar brechas para a sua linha defensiva ser atacada. Então a gente está falando aqui numa situação total do campo. O que as equipes, quando jogam contra times assim, fazem? Vamos colocar uma linha mais compacta. Vou até apagar aqui. A gente fala a tal da amplitude. Que no Brasil jogou o Arana bem espetado. Vamos marcar aqui o Arana. O Arana pelo lado esquerdo era o cara que abria o campo. E o Rafinha pelo lado direito. Qual que é a ideia de quando você tem esses dois jogadores abertos? Porque assim, o futebol, a gente pensar numa lógica. Quando você ataca, você abre. Quando você defende, você fecha. Porque você fecha a região onde está o seu gol, né? Não faz sentido você fechar aqui. O mais importante é fechar esse centro. Quando você joga com dois jogadores espetados, qual que é a ideia disso? É fazer com que essa linha, aqui um saia para buscar aqui, aí a cobertura sai um pouco, aqui faz a mesma coisa, a cobertura sai um pouco, e aí o que gera? Espaços. Isso a gente está falando com o campo total. Já é muito difícil de enfrentar esse tipo de situação. Ataques que são bem mais treinados, clubes que estão com trabalhos mais longevos.
às vezes mostram grandes dificuldades para furar esse tipo de situação. Agora vamos pensar numa situação que é o que está acontecendo na Copa América, que para mim é um absurdo. Vamos fazer uma linha aqui e outra aqui para mostrar só a questão. Claro que tem aqui também de profundidade, você acaba perdendo espaço para atacar, mas percebam como essa linha defensiva ela vai ter muito menos espaço para guardar. A distância entre esses jogadores para furar um bloqueio fica muito menor. Um jogador como o Vinícius Júnior, por exemplo, o que faz muito o Ancelotti no Real Madrid? O Vini está aqui, aberto, o Ancelotti constrói por aqui, troca de lado rápido, para o Vini ter o quê? Campo para acelerar, poucas coberturas para superar, né? Poucos jogadores para enfrentar. E isso ficou muito claro. E na seleção brasileira, não só com o campo reduzido, o Vinícius tem dificuldade quando pega times mais fechados. Então, assim, a ideia de trazer essa ilustração para vocês que estão em casa é muito mais no sentido lógico da coisa. Eu acho que tem muita gente que está ouvindo a gente falar do quão absurdo é isso. Isso aqui é nível bizarro. Porque assim, a gente está falando de você reduzir uma boa parte do campo, seja em largura ou profundidade, nos dois sentidos. E isso vai pegar muito para equipes que vão atacar equipes que jogam muito fechadas. Porque é uma questão lógica, é uma questão matemática, não tem muito o que fazer. E é isso, os espaços são cada vez mais raros no futebol. O que um treinador busca quando ele vai jogar contra uma equipe? Como eu vou gerar espaços? Você treina para isso, você observa o adversário para isso. E aí, numa competição como a Copa América, nos Estados Unidos da América, que, não tem, lá não falta. A gente está falando de um país que tem seu valor. E a gente vai jogar em campos menores do que o normal que está acontecendo. E assim, não é o motivo para a seleção não ter ganhado o jogo. Mas é um dos motivos, sim. E essa dificuldade vai permanecer durante toda a competição, não só para a seleção brasileira. A gente vai ver outras equipes também tendo problemas.